falando de necessidades que temos para alcançar a felicidade. E hoje ele vai falar da necessidade da perda do medo à morte. O nome do capítulo é O Desprezo pela Morte torna todas as misérias da vida fáceis para nós. Então ele vai começar, aqui pelo meio do primeiro parágrafo, a dizer o seguinte: a verdade é que existe apenas uma corrente que mantém todo mundo em cativeiro, o amor à vida, ou seja, o amor à vida física, como se fosse o único tipo de vida que existe, porque em geral, na nossa superficialidade, é a única que conhecemos. Não é que eu proponha fazer a morte tão indiferente para nós como é se os cabelos de um homem são pares ou ímpares, pois com amor próprio e desejo implantado em cada ser de autopreservação e um longo convívio entre a alma e o corpo, os amigos podem ser relutantes em se separar. E a morte pode ter uma aparência do mal, embora na verdade não tenha nela mesma nenhum mal. Ou seja, ele quer dizer, a morte não quero dizer que seja tão significante quanto os fios do teu cabelo ser pares ou ímpares, mas ela tem uma importância relativa. Nós sentimos essa separação do corpo com a alma, porque estão muito habituados os dois a viverem juntos. E cada um seguir o seu caminho pode parecer algo estranho para a consciência, que fica, a princípio, um pouco confusa, porque é acostumada a estar identificada com o corpo. Mas não é mais do que uma confusão momentânea, e a vida prossegue num outro plano. Além disso, devemos ir para um lugar estranho no escuro e sob grandes incertezas do nosso estado futuro. No escuro, porque não sabemos, parece escuro para nós. De modo que as pessoas morrem em terror, porque não sabem para onde vão e tendem a fantasiar o pior do que não entendem. Esses pensamentos são de fato suficientes para assustar um homem de grande resolução, sem um maravilhoso apoio do alto. Ou seja, sem que haja um apoio de uma vida espiritual profunda, o homem pode se sentir realmente abalado. O mais corajoso dos homens pode chegar a sentir algum medo da morte, se não existe alguma base de uma vida espiritual mais sólida. Além disso, nossos escrúpulos e enfermidades naturais são auxiliados pelos raciocínios e fantasias de todas as idades e em sua descrição infame e horrível do outro mundo. Ou melhor, tendo como certo que não haverá recompensas e punição, eles têm ainda mais medo de uma aniquilação do que do próprio inferno. Ou seja, Platão inclusive fala isso num diálogo chamado A República, que na sua república ideal seria proibido que se falasse mal da morte, que se criasse fantasias horrorosas do que iria acontecer depois da morte, porque ele queria homens corajosos para enfrentar a vida e a morte com naturalidade quando necessário. Ou seja, era proibido que se ensinasse aos homens que depois da morte viriam grandes horrores, porque isso manteria as pessoas excessivamente apegadas à vida, mesmo quando a vida já não tem mais sentido. E ele diz que ainda aqueles que não acreditam nesses terrores depois da morte, mas que, muito materialistas, acreditam numa aniquilação, preferem as piores torturas do que essa aniquilação. Preferem o inferno do que essa aniquilação, que é mais assustadora do que qualquer inferno que a gente possa imaginar. Então, a nossa imaginação torna as coisas bem piores do que realmente são, como em geral acontece. Quando a nossa imaginação se torna fantasia, ela cria um monte de fantasmas e terrores desde a nossa infância, com um monstro escondido debaixo da cama. E por aí, à frente, continuamos criando monstros escondidos em todos os cantos e sempre nos assustando mais do que o necessário. Mas o que é que tememos? É uma coisa terrível morrer. Bem, e não é melhor sofrer isso uma vez do que sempre temê-lo? Ou seja, não é melhor sofrer isso quando tiver que sofrer do que ficar esperando a vida toda, todos os dias temendo? Ou seja, o temor que antecipa a morte faz com que você morra 1000 vezes, como dizia o personagem Júlio César do romance de Shakespeare. O homem corajoso morre uma só vez. E o homem covarde morre muitas vezes, milhares de vezes. A cada dia que ele teme a morte, ele está morrendo um pouco, antecipando esse medo da morte. Se você deixa para vivê-la no momento que ela surgir, você vive bem melhor. Agora, hoje é viver. Nós morreremos um dia, mas não é hoje esse dia. Então que vivamos bem e tranquilos, dando o nosso melhor. E deixamos para pensar na morte quando ela se apresentar diante de nós.
A própria terra sofre comigo e diante de mim. Quantas ilhas são engolidas pelo mar? Por sobre quantas cidades navegamos? Ou seja, tantas coisas que já foram grandiosas morrem. Não, quantas nações estão totalmente perdidas, seja por inundações, seja por terremotos. E terei medo do meu pequeno corpo? Ou seja, coisas grandiosas foram consumidas pela morte. Por que eu vou achar que a imortalidade vai brindar particularmente esse meu pequeno e frágil corpo? Nós temos corpos que, segundo se diz, são mais duradouros do que esse, mais sutis e mais duradouros. Mas, para aqueles que não acreditam, acham que toda a sua vida se resume a esse pequeno corpo biológico, orgânico, que num determinado momento, inexoravelmente, terá que ser devolvido à natureza. Por que deveria eu, que tenho certeza da minha morte e que todas as outras coisas são mortais, temer chegar eu mesmo ao meu último suspiro? Ou seja, quando eu sei que eu estou no meio de uma natureza que tudo que eu posso olhar e pensar é mortal, até mesmo o planeta no qual pisamos, até mesmo o sol que nós sentimos o seu efeito sobre nós, qualquer coisa que você possa perceber à sua volta é tão mortal quanto você. Cada um no seu ciclo, cada um no seu momento. Aí você vai dizer, não, mas a minha morte é mais rápida. É muito difícil dizer isso. Há insetos que a morte é um dia de vida e acabou. Há astros que é um tempo maior, mas se você considerar a idade da natureza, o que é muito, o que é pouco. Na verdade, todos têm um prazo e, findado esse prazo, terão que entregar os seus corpos físicos de volta para a natureza. Eu não sou o único. Existe todo o universo à minha volta que vive essa mesma ciclicidade. É o medo da morte que nos torna ordinários, perturba e destrói a vida que preservamos, que agrava todas as circunstâncias e as torna formidáveis, ou seja, faz com que qualquer coisa, qualquer adversidade que tenha alguma ameaça à nossa vida se torne insuperável, absurda, ou que ameace a vida daqueles que amamos. Dependemos apenas de um momento efêmero. Devemos morrer, mas quando? E o que isso significa para nós? É a lei da natureza, o tributo dos mortais e o remédio para todos os males. Ou seja, a lei da natureza, o tributo que temos que pagar à natureza e o momento que todos nós caminhamos para ele, o remédio de todos os males. O remédio de todos os males que nós padecemos na vida, para todos eles, os que já vieram, os que estão aqui e os que poderiam vir, é única e exclusivamente a morte. Não existe uma outra panaceia universal que nos cure de todos os males da vida, apenas a morte. Sei lá se a morte terá também os seus males, mas o fato é que, nesse momento, ela é a cura absoluta de todos os nossos padecimentos. Às vezes, muitos padecimentos. Após uma doença grave e prolongada, ela nos livra de todas as dores. Às vezes pode ser um alívio. Né? É apenas o disfarce que nos assusta, como crianças que ficam aterrorizadas com uma máscara. Ou seja, crianças que se aterrorizam com uma imagem que elas não conhecem bem. Nós já não temos mais idade para nos atemorizar com máscaras. Devemos imaginar, existe alguma coisa por trás delas. Por trás dessas máscaras. E eu quero ver o que é. Não existe nada que termine no zero, no coisa nenhuma. As coisas caminham e se transformam de umas em outras, num infinito de transformações. Não é? Esse nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, que nós conhecemos tão bem durante a vida, deve prosseguir para além da morte. É uma transformação para um outro estado que nesse momento desconhecemos, porque é uma travessia onde todas as coisas materiais ficam para trás. E estamos acostumados a ver apenas o aspecto material da vida e reforçamos esse foco pela vida fora. Se nos acostumássemos a olhar mais para aquilo que é mais sutil, para emoções superiores, para sentimentos elevados, para pensamentos elevados, para valores, virtudes, sabedoria, consideraríamos menos importante a morte do corpo físico. Então, a maneira como vivemos faz a morte um evento mais trágico do que deveria ser. Mais adiante, nessa mesma página, não há nada que a natureza tenha tornado necessário que seja mais fácil do que a morte. Demoramos mais para vir ao mundo do que para sair dele.
E não há nenhum minuto de nossas vidas em que não possamos razoavelmente esperar por isso. Não, é apenas o trabalho de um momento, a separação da alma e do corpo. Que pena, então, ter medo de algo por tanto tempo que acabará tão rápido. Ou seja, o mais curto dos nossos males. Um momento e a morte se foi. Nós temos males que às vezes se arrastam por anos, por décadas, ao longo de todas as nossas vidas, nos causando grandes dores. A morte é apenas um momento, talvez o mais rápido e mais fugaz de todos os sofrimentos, se é que ela traz realmente algum sofrimento. Bom, passando para a página seguinte, para a página 135, lá pela metade do primeiro parágrafo, se for do agrado de Deus acrescentar mais um dia às nossas vidas, vamos recebê-lo com gratidão. Mas, entretanto, é nosso caminho mais feliz e seguro nos recompormos esta noite, para que não tenhamos nenhuma dependência ansiosa no amanhã. Aquele que pode dizer, eu vivi este dia, torna claro o próximo novamente. Ou seja, prosseguir todos os dias quites com a vida. Eu vivi bem este dia, eu vivi bem a minha vida até agora. Estão quites. Existe uma passagem de um poema de um poeta mexicano chamado Amado Nervo, que eu tenho uma grande admiração por ele, que ele termina o seu poema dizendo o seguinte: vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Isso é mais ou menos o que a gente deveria dizer todas as nossas noites. Tive um dia bem vivido como ser humano. Estou quites com a vida. Não tem nada, nenhum rancor, nenhuma cólera, nenhuma revolta de fatos que eu não assimilei bem no passado. Todas as coisas que me aconteceram eu percebi que eu perdi coisas, mas também ganhei outras. Ganhei em maturidade, ganhei em crescimento, ganhei em capacidade de encontrar respostas para a vida. Portanto, perto do que eu ganhei, aquilo que eu perdi não foi caro, foi bem pago. Portanto, estou quites com a vida, ela não me deve nada. Fechadas todas as minhas contas com a vida, sempre seguro de estar fazendo o meu melhor. Eu termino cada dia, claro, desejando que haja um outro, possivelmente sim, mas preparado se aquele for o último. Porque estou bem, estou em paz com céus e terra, sou digno do sono dos justos. Isso nós deveríamos providenciar para que acontecesse todos os dias da nossa vida. De tal maneira que um novo dia seja uma dádiva, seja um presente, que nós poderíamos não ter ganho. E, portanto, ao ganharmos, temos esse regozijo, essa alegria de quem é presenteado mais uma vez com o milagre da vida. Mas podemos perdê-lo a qualquer momento e temos que estar em paz nesse momento. Mais adiante, no próximo parágrafo, não, em algumas ocasiões requer mais coragem para viver do que para morrer. Aquele que não está preparado para a morte ficará perpetuamente perturbado, tanto com vãs apreensões quanto com perigos reais. Não é a morte em si que é terrível, mas o medo dela que a antecede. Ou seja, o medo dela, como já falamos, faz com que você fique aterrorizado uma vida inteira, quando na verdade você vai morrer apenas em um dia. Em todos os outros dias te cabe viver. E às vezes, como ele diz aqui, eu acredito que na maior parte das vezes, a vida é muito mais difícil de enfrentar do que a morte. As perdas, as dores para as quais às vezes não nos consideramos preparados, o dar uma resposta humana às adversidades, quando às vezes perdemos o controle de nós mesmos, tantas coisas delicadas, tantas coisas difíceis que a vida nos confronta. A morte certamente não é a pior delas. Continuando, na nossa próxima página, ele vai contar uma grande quantidade de casos antigos de pessoas que tiveram um confronto heróico com a morte. Vale a pena ler, mas estou pegando para vocês apenas os pontos mais fundamentais do que ele afirma sobre a vida e sobre a morte. Aqui na página 136, nesse segundo parágrafo, quantos são os que, entre as apreensões da morte e as misérias da vida, não sabem o que fazer consigo mesmos? Ou seja, tem tempo disponível e não sabem o que fazer com esse tempo. Não tem um sentido de vida que justifique cada dia. Quem tem um sentido de vida é aquele que diz, tomara que eu tenha um dia a mais para chegar mais perto dessa estrela, para chegar mais perto desse ideal. Quem não tem nenhum sentido de vida vive meio a esmo, andando de um lado para outro sem muito sentido, ou seja, os dias são desperdiçados. Esses dias que depois ele deseja tão ardentemente, muitos deles ele jogou fora sem nenhum propósito. Isso é uma das nossas contradições.
Enquanto temos vida, desperdiçamos a vida. Quando a morte se aproxima, queremos desesperadamente de volta aqueles dias que desperdiçamos. Portanto, fortifiquemo-nos contra aquelas calamidades das quais o príncipe não está mais isento do que o mendigo. Ou seja, tanto o príncipe quanto o mendigo, quanto qualquer ser da terra, tem a morte como certa, e não há nada que se possa fazer contra isso. Talvez um dia possamos alcançar maior longevidade, mas derrotarmos definitivamente a morte, isso é uma fantasia. Mas cedo ou mais tarde, um dia teremos que confrontá-la. Seja qual for a nossa natureza, a nossa condição em vida, um dia teremos que confrontá-la. Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, ao finalzinho, é o medo da nossa última hora que inquieta a todos os outros. Pela justiça de todas as constituições, a humanidade está condenada à pena capital. Agora, quão desprezível pareceria aquele homem que, sendo condenado à morte em comum com o mundo inteiro, deveria apenas requerer que ele pudesse ser o último homem trazido para o bloco. Quão desprezível aquele homem que sabe que a humanidade inteira está condenada à morte, ele quer que todo mundo vá na frente, que ele seja o último, que tenha privilégios, que seja o último a ter que abrir mão da vida. Que desprezível é considerar que existem crianças que têm uma vida inteira pela frente, existem jovens, por que eu deveria ser o último a entregar a minha vida? Se toda a humanidade, a seu momento, terá que fazê-lo. Que eu o faça com dignidade, quando a própria vida me disser que basta, que chega, que já foi feito necessário. Que eu possa ter essa dignidade, guardá-la, e não querer ser aquele privilegiado que entrega a vida em último lugar, porque isso é um sintoma de egoísmo e de covardia. Mais adiante, na próxima página, 137, a natureza que nos gerou nos expulsa, e um lugar melhor e mais seguro é arranjado para nós, como ela faz sempre. Nós saímos de um lugar para outro ao longo da vida e ela sempre arranja para que a gente consiga continuar sobrevivendo da maneira que é possível, da melhor maneira que é possível, segundo as nossas decisões, segundo as nossas escolhas. Isso não será diferente depois. E o que é a morte se não deixar de ser o que éramos antes? Somos acesos e desligados. Deixar de ser e não começar a ser é a mesma coisa. Ou seja, fomos acesos num determinado momento para essa identidade passageira e num determinado momento seremos desligados. Passar a ser ou deixar de ser deveria ser exatamente a mesma coisa para nós. Ou seja, é um elemento fundamental que a gente perceba que esse nosso estado é transitório. E quando estamos em vida, que possamos perceber claramente a cada dia, eu sou mais do que a Lúcia. A Lúcia é uma identificação passageira. Eu vou fazer o melhor possível pela Lúcia, para honrar essa natureza humana que me foi emprestada. Mas eu sou mais do que a Lúcia. Eu não posso me identificar tanto assim com ela, de tal maneira que quando a morte vier, eu sinta que vou perder tudo. Eu vou perder uma vestimenta passageira, que eu tomei emprestada da natureza e que terá que ser devolvida. Mas isso não é o todo do que eu sou. Morremos diariamente, e à medida que crescemos, nossa vida diminui. Cada momento que passa tira parte dela. Tudo o que é passado está perdido. Não, dividimos com a morte o próprio instante em que vivemos. Ou seja, como diz a mitologia grega, quando nascemos, Zeus começa a contar o tempo da nossa morte, como se ele virasse a ampulheta e a nossa areia começasse a cair. Cada dia, cada aniversário que comemoramos é um ano a mais. Na verdade, se a gente for encarar por um ângulo diferente, é um ano a menos. Estamos cada dia morrendo uma parte de nós, ficando para trás. E essa convivência é tão íntima, à medida que ela se torna consciente, eu percebo, bom, o tempo que foi deixado para trás serviu para me fazer crescer, serviu para me fazer ajudar os demais, serviu para me fazer trazer algum benefício ao mundo, ao outro e a mim mesmo. Quando você tem essa certeza, o tempo que fica para trás é tempo válido, é tempo bem vivido. Isso te dá uma grande segurança. Bom, o tempo passou sobre mim, mas não foi em vão. Eu dei conta desse tempo da melhor maneira que pude. Isso vai nos dando segurança de que não perdemos o tempo, ganhamos o tempo.
Assim como o último grão de areia na ampulheta não mede a hora, mas a encerra. Então, o último momento que vivemos não inventa a morte, mas a conclui. Nós viemos morrendo desde que nascemos. O último momento não inventa a morte, apenas a conclui. Há alguns que oram mais fervorosamente pela morte do que nós pela vida. Mas é melhor recebê-la com alegria quando ela chega, do que apressá-la antes do tempo. Ou seja, aqueles que desejam a morte, talvez por desespero, por desencanto, por desânimo ou falta de confiança na vida. Nós temos que recebê-la com alegria quando é o momento dela e não querer antecipá-la, porque isso também é um outro tipo de fuga, é uma má relação com a vida quando ela ainda se faz necessária. Há que confiar na vida no momento em que ela se apresenta e no momento em que ela se retira, que será o melhor para nós. Mais adiante, no próximo parágrafo, bem, mas gostaria de viver para fazer mais o bem e me desempenhar nas funções da vida, como se morrer não fosse dever de todo homem que vive. Somos relutantes em abandonar nossos bens, mas nenhum homem nada bem com sua bagagem. Ou seja, num determinado momento, se você quer nadar, a bagagem terá que ficar para trás. Num determinado momento, se você quer continuar subindo a montanha, aquela bagagem pesada que você carrega tem que ser deixada no meio do caminho. Numa hora, se quisermos avançar, muita coisa vai ter que ser deixada para trás. Ou seja, considerar que aquilo que fizemos pela vida, quando a morte diz chegou a hora, foi o melhor que podemos fazer. Foi o necessário, foi o suficiente. A morte não se engana, ela sabe exatamente qual é o momento necessário para cortar a nossa vida. Por várias razões kármicas, seja lá o que for, mas é o momento necessário. Nós não somos mais sábios do que a vida. A vida sabe exatamente o que faz com cada um de nós. É preciso vencer a ideia fantasiosa de que, se eu pudesse escolher, as minhas escolhas seriam melhores do que as da vida. Acreditar na vida e saber que ela sabe o que faz. E ela tem um propósito para nós. E ela não nos condena ao nada, ela nos condena a continuar a nossa trajetória de uma forma diferente, onde podemos ser mais úteis, onde podemos talvez reciclar para começar um período de maior utilidade, ou seja o que for necessário para que a gente continue avançando. O propósito da natureza é levar todos os seres cada vez mais em direção ao ideal que lhes é próprio. E ela fará isso através da vida ou através da morte, através dos meios que forem necessários. Continuando, na página 138, na metade do segundo parágrafo, é uma loucura tão grande temer a morte quanto temer a velhice. Não, quanto temer a própria vida, pois aquele que não deseja morrer não deve viver, visto que a morte é a condição da vida. Além disso, é uma loucura temer uma coisa que é certa, pois onde não há dúvida, não há lugar para o medo. Medo de uma coisa que pode acontecer ou não. A morte necessariamente vai acontecer. Então, por que o medo? Então, ele vai dizer que temer a velhice, por exemplo, é temer a vida, porque se você não envelhecer, você vai morrer mais cedo. Assim, temer a morte é temer também a vida, porque aquele que não vai morrer um dia não vive nunca. É próprio da vida ter um termo, ela é cíclica. Num determinado momento, ela fecha o seu ciclo, ela finda. Portanto, não querer a morte e não querer a vida. Aceitá-los ambos e não temer aquilo que é inevitável. O medo se volta sobre aquelas coisas que, se eu temer, posso evitá-las. Algo que, temendo ou não, eu vou ter que viver do mesmo jeito, é uma inutilidade temê-lo. Eu sei que isso é muito difícil de trabalhar, mas nós devemos trabalhar com essas máximas na nossa consciência, para que aos poucos elas vão nos acalmando, vão gerando em nós um estado de paz, de confiança cada vez maior, de que a vida sabe o que faz com cada um de nós. Isso dito por esse homem, Sêneca, que morreu com tanta coragem quando lhe foi ordenado morrer, que soube fazê-lo com toda tranquilidade. Ou seja, ele levava a sério as coisas que ele dizia. Ele viveu as coisas que ele dizia até no mais extremo momento. Ou seja, um homem como Sêneca, um homem como Sócrates, ensinaram não só quando viveram, mas ensinaram quando morreram também, com toda a tranquilidade de um homem que está quites com a vida. Continuando mais adiante, no meio do segundo parágrafo, do terceiro parágrafo, a vida deve ser medida pela ação, não pelo tempo. Um homem pode morrer velho aos 30 e jovem aos 80.
Não, o primeiro vive após a morte e o outro pereceu antes de morrer. Ou seja, o homem, às vezes, muito jovem, já tem uma maturidade muito grande, já tem uma velhice de alma, nós poderíamos dizer, como se ele tivesse aproveitado e degustado cada minuto daquela vida para avançar em direção à sabedoria, para caminhar. E às vezes você vê jovens muito maduros. Esses viveram o suficiente, ainda que a vida seja numericamente curta. Às vezes vemos idosos muito infantilizados, muito imaturos, com questões básicas ainda mal resolvidas, com nenhum domínio dos próprios instintos, com nenhum domínio de si próprios, imaturos diante da extrema velhice. Esses sempre será cedo a morte para eles, porque sempre precisariam de mais tempo para adquirir alguma coisa, fosse quanto fosse o tempo que vocês dessem para eles. Portanto, não adianta dar mais tempo. Eles não sabem como usar o tempo. Vejo a idade entre os efeitos do acaso. Quanto tempo viverei está na mão dos outros, mas está nas minhas próprias mãos o quão bem viverei. Ou seja, uma circunstância pode decidir encerrar a minha vida agora, mas nenhuma circunstância pode me obrigar a viver bem ou viver mal. Isso é uma decisão minha. Seja quanto tempo me caiba viver, viverei na sua plenitude, entregando o melhor de mim. Isso depende apenas de mim. O maior espaço de tempo é viver até que o homem seja sábio. Essa é a nossa grande meta. Todos nós queremos chegar à sabedoria. É a meta do ser humano. O que é, então, a minha meta nessa vida? Chegar o mais próximo da sabedoria que me for permitido, pelo tempo que me cabe viver. Portanto, não perder tempo à toa. Saber que cada minuto da minha vida tem que ser bem aproveitado, porque me cabe chegar o mais próximo da sabedoria que essa personalidade me permitir, que essa vida me permitir. E isso é uma vida bem-sucedida, porque trabalhou coerente com o curso e o sentido da vida como um todo, que leva todos os seres a uma completude cada vez maior, que leva todos os seres em direção ao seu ideal. Eu colaborei com a natureza e trabalhei a favor do sentido positivo da vida. Eu avancei, eu adquiri algum grau de sabedoria que me cabe. Isso é uma vida bem vivida. Mais adiante, na página 139, é uma coisa abençoada despachar os negócios da vida antes de morrer e, então, esperar a morte por ter uma vida feliz. É considerado um grande homem aquele que está disposto a morrer quando sua vida é agradável para ele. Uma vida honesta não é um bem maior do que uma morte honesta. Ou seja, despachar os negócios significa aquilo que eu já falei para vocês, estar quites com a vida cada dia. A morte, se vier, não vai me pegar de surpresa. Tudo que é necessário, todos os meus negócios, tudo aquilo que preciso de deixar de informação para aqueles que ficam, tudo está resolvido a cada momento da minha vida. Ela não me pega de surpresa. E eu, quando estou nos momentos mais felizes, eu estou preparado para morrer. Porque é mais fácil você querer morrer quando a vida está um caos. Mas isso é covardia, querer fugir das dificuldades da vida. O homem maduro está preparado para a morte nos momentos mais gloriosos da sua vida. Ainda assim ele está preparado. Aquele que sabe viver bem, sabe morrer bem. E mais adiante, lá no finalzinho desse parágrafo, no final da página, mas disso temos certeza. O medo da morte é uma escravidão contínua, assim como o desprezo por ela é uma liberdade certa. Ou seja, é algo que vai vir? Vai. Eu tenho certeza disso? Tenho. Quando será? Não sei. Então, para que me preocupar com isso? Por mais que eu me preocupe, essas três coisas não vão mudar. Eu vou morrer de qualquer maneira, com preocupação ou sem preocupação. Eu não vou saber quando será, com preocupação ou sem preocupação. Portanto, a preocupação é inútil. Todo o tempo que me for dado, para viver, eu vou vivê-lo na plenitude da minha condição humana, dando o meu melhor, saboreando cada momento do presente, procurando estar pleno no aqui e no agora, captando cada coisa que a vida me traz. E estou preparado no momento em que a vida disser, já não é mais tempo para esse tipo de experiência, eu irei para outra experiência que a vida propõe. Esse é o sentido do homem corajoso, do homem que sabe viver de acordo com os ditames da razão mais elevada. Ele raciocina sobre a morte e percebe que os seus temores só tiram dele a vida e não fazem com que a morte, que é inevitável, deixe de se apresentar no momento que deve ser.
tá certo? Então, que não desperdicemos a vida com temores inúteis à morte, que aprendamos com a vida que aquilo que é necessário para nós sempre vem, e que não seremos de uma hora para outra abandonados ao nada, quando na vida nunca fomos abandonados ao nada. Sempre há uma continuidade nas experiências que se apresentam para nós. Não haverá uma descontinuidade nesse momento. Apenas será diferente de tudo aquilo que vivemos até agora, pelo menos conscientemente. Então reflitam sobre isso, que quanto mais refletimos, mais maduros vamos ficando e mais preparados vamos nos tornando, menos temerosos, que assim podemos desfrutar muito melhor da própria vida. Um grande abraço para vocês e uma boa reflexão.